Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E o mais próximo que a gente chegou a descobrir alguma coisa lá fora aqui da Terra, qual foi? Ou em que pé a gente tá? Porque eu escuto da atmosfera de Vênus, satélites de Júpiter, em Marte teve água. Eu lembro quando era criança, cara, parecia que algum dia a gente ia apontar o telescópio pra Marte e a gente ia ver marciano lá. Tinha essa certeza que lá teve vida ou tem vida, né? No século retrasado era certeza, né? Por Todo que? mundo De onde sabia. vinha isso? Do desenho Isso veio do desenho das primeiras observações de Marte por Schiaparelli, que foi um astrônomo italiano, que observou a estrutura do planeta com um telescópio simples e desenhou à mão aquilo que ele via. E quando ele desenhou à mão, ele viu que existiam linhas que pareciam aquedutos. Pareciam realmente rios artificiais feitos para transportar, que ele entendeu que eram feitos para transportar água do polo para o Equador. Mas isso foi uma mistura de uma visão ruim do planeta com um bocado de imaginação. Claro. Do pouco que se conhecia de ciência na época. E porque já se acreditava que existia vida em Marte. Então, ele misturou tudo isso, fez essa proposta de que Marte tinha esses canais tecnológicos aí para o transporte de água. Mas hoje com telescópios melhores, o que eram essas linhas? Ou tipo, era só defeito na lente do cara? Parte era defeito da lente, mas grande parte eram estruturas deixadas por antigos rios no planeta. Ah, então tinha rios. Tinha rio mesmo. Marte teve rios, teve lagos, teve oceanos. Caramba! E essas marcas estão na superfície do planeta, então você vê vales gigantescos, como se fosse o nosso Grand Canyon, mas um Grand Canyon gigantesco que existe em Marte, que foi cortada por um rio, que ficaram, porque Marte perdeu a água, né? Como? No tempo. Bilhões de anos atrás, 3 bilhões de anos atrás, mais ou menos, Marte passava por um período chamado Noaquiano, que era um período em que Marte tinha uma atmosfera como a do nosso planeta, uma atmosfera espessa, tinha água líquida na superfície, tinha um oceano que cobria toda a superfície. Toda? Quase toda. Tinha espaço para rios e lagos. Tá. Mas Marte é um planeta que é menor que a Terra. E por isso, ela tinha um campo magnético. Como a Terra tem um campo magnético, que é o que faz as nossas bússolas apontarem para o norte. Mas mais do que isso, o campo magnético ele tem um papel fundamental em proteger o nosso planeta da radiação espacial. Ele funciona como se fosse um escudo. A radiação emitida pelo Sol, chamada vento solar, vem para cá, que são partículas, ela sai do Sol e ela bateria diretamente no nosso planeta. Se ela bate direto na atmosfera, ela começa a quebrar as moléculas de nitrogênio, de oxigênio e de água que existe na atmosfera, e isso é perdido para o espaço. Fritar essas coisas? A gente chama de erosão. Tá. Mas é basicamente fritar a atmosfera. Qual que é aquele filme bizarro? O Núcleo, né? Vocês lembram do Núcleo? Lembro. Que para o núcleo e daí começa a entrar o vento solar. Bombardear o núcleo, Bombardear o núcleo, exato. Então, esse núcleo protege a gente desse ataque do vento solar. Fazendo o quê? O que o campo magnético faz, ele deflete, ele desvia esse vento solar da Terra. Então, existe uma interação das partículas carregadas com o campo magnético que faz com que eles desviem do planeta. Mas não está no centro da Terra? O núcleo tá, mas esse núcleo gira, e quando ele gira, ele funciona como se fosse um dínamo. Sei. E quando o dínamo gira, ele produz um campo magnético com formato dipolar. Caramba! Que envolve todo o nosso planeta, e numa dimensão muito maior que a Terra. Então, isso é bem maior que a Terra. A gente tem um escudo na nossa volta. E esse escudo ele tem a forma, como eu falei, bipolar, de maneira que ele entra no polo norte e no polo sul do planeta. Quando ele entra... Fazendo 2 Cs, assim. Isso, 2 Cs. As partículas carregadas do Sol, elas desviam para o lado e parte delas desvia para o polo norte e para o polo sul. E elas entram nessas regiões. Quando elas entram... o quê? As auroras boreais e austrais. Isso que eu ia perguntar, caramba! Então, as auroras são fruto da interação do vento solar com a alta atmosfera do nosso planeta. Caramba! Então isso acontece. Mas se você tira completamente o campo magnético, esse vento bateria diretamente
na atmosfera. No início ia ser lindo, porque a gente ia ver auroras Em aqui. todo lugar. E logo depois a gente ia se ferrar. Olha que lindo! A gente ia fritar com o tempo. Mas a atmosfera ia ser perdida e toda a água ia acabar evaporando no meio do caminho. E isso aconteceu com Marte, porque Marte, por ser um planeta menor que a Terra, ele resfriou muito mais rápido. E quando ele resfriou, o núcleo líquido se congelou e parou. Igual no filme. Igual no filme, o núcleo. Ele parou. E quando ele parou, desligou o campo magnético, veio o vento solar, erodiu completamente a atmosfera, perdeu a água, foi para o espaço. E parte ficou congelada debaixo do solo ou não? Uma parte ficou congelada no subsolo. Então, a gente acreditava que isso tinha acontecido. As últimas missões comprovaram isso usando espectrômetros alfa e outras técnicas analíticas para mostrar e mapear o gelo que existe em Marte. Então, hoje a gente sabe que existe gelo no subsolo marciano. Mas esse gelo, essa água não é parecida com a nossa composição de água daqui, ou é parecido? É parecida com a água, quer dizer, a H2O. É H2O. H2O mas igual com muito à Terra. metal, com muita coisa tóxica. O que a gente sabe é que em vários locais existe uma alta concentração de sais, principalmente perclorato de magnésio, que é um sal que é tóxico. Então não é uma água muito simples, assim, não é água potável não para a maioria dos organismos. A gente vem, inclusive meu grupo mesmo vem estudando micro-organismos aqui da Terra que seriam capazes de sobreviver em ambiente ricos em perclorato, para usar eles como modelo para a vida em Marte. Mas não sei nem se é sua área de conhecimento, mas para a gente aproveitar essa água para tornar ela potável é possível. A gente vivendo lá. É possível, mas teria que passar por um processo de filtragem. Tem um processo de filtragem que chama ultrapurificação ou osmose reversa, que é o mesmo que, por exemplo, Israel usa para aproveitar a água do oceano. Eles têm aquelas grandes estações dessalinizadoras. Tá. Dá para dessalinizar a água de Marte também usando esse mesmo tipo de tecnologia. Então é possível. E não dá para bombardear e fazer essa água jorrar e transformar em lago. Eu tô viajando, né? Provavelmente algum filme já fez isso, não é? Já teve propostas, inclusive, de pesquisadores de fazer esse tipo de coisa. De jogar uma bomba nuclear e fazer isso. Mas se a gente fizesse isso, a água ia toda para a atmosfera e ela rapidamente ia ser evaporada para o espaço. Porque não tem não tem o campo magnético e a atmosfera hoje ela é muito rarefeita. A pressão lá é 1000 vezes menor que a pressão aqui da Terra. E não tem como reativar esse núcleo e transformar Marte no que ela era no passado, né? Não, reativar o núcleo não, porque ele endureceu completamente. Não com nenhuma tecnologia que a gente conheça, pelo menos, né? Existem propostas de criar campos magnéticos artificiais em Marte. De levar... Isso é uma área conhecida como geoengenharia, ou terraformação. Terraformação já ouvi falar. Que é transformar... A ideia é muito legal, né? Legal. É transformar planetas. Né? Talvez no futuro a gente seja capaz de fazer isso. Star Trek 2, o Ira de Cano, tem isso? Sim. Né? Você não sabe o que é isso, né? Spock volta à vida. Volta à vida. Eles jogam tipo de uma bomba no planeta e ele vai terraformando, ele vai criando vida lá, cara. E o Spock tá lá, por isso que ele volta à vida, entendeu? E já tinham lançado o Spock lá, né? Sim, já tinham lançado o Spock. Então, terraformar... Como que faria isso de uma forma artificial? Então, uma das maneiras de você criar um campo magnético é você lançar um satélite que ficaria entre o Sol e Marte e ele teria um dínamo potente e geraria um campo magnético que seria suficiente para encobrir o planeta. Isso já foram feitas algumas contas e não é impossível com a tecnologia que a gente tem. Ah, é? Não é impossível. Então não precisa de um campo magnético tão absurdo assim para gerar os campos necessários. Caramba, cara, então, que absurdo. Então seria possível gerar um campo, pelo menos isso seria possível. Agora, depois disso a gente vai ter que produzir, a gente vai ter que transformar a atmosfera do planeta numa atmosfera mais densa. E para isso teria que fazer uma coisa brutal como você propôs. Explodir uma bomba, jogar toda a água para evaporar toda a água para a atmosfera, de maneira que ela enriquecesse a atmosfera e transformasse ela em alguma coisa mais respirável.